Tramando. 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 Olá, gente! Estamos aqui com mais um episódio do Tramando. Eu sou Thaís Albuquerque. Eu sou Tiago Silva e hoje a gente vai continuar discutindo algumas questões, né, que a gente levantou no episódio anterior, falando de memória, retomando esse trabalho tão bonito que Thaís realizou durante o processo de doutoramento dela, entrando em outras questões que a gente ainda não conseguiu discutir, e ampliando um pouco as discussões, né, as nossas ideias sobre esse assunto. É isso. Eu fico muito feliz da gente estar dando continuidade, né, às discussões, Tiago, e eu fico pensando que você diz assim, dava para fazer um monte de episódios. Minha pesquisa do doutorado, ela foi muito audaciosa, né, nesse sentido, porque tem um universo, pensar memória é um universo de possibilidades. E aí, se a gente vai para a ditadura, um universo de questões, né? E eu trabalhei também com vários autores, então é diferente de outras teses que as pessoas se centram em um só autor, algumas em uma só obra, né? E no meu caso são várias obras e autores, então tem muita coisa para falar. Mas vamos ver o que a gente consegue falar hoje. E qualquer coisa, em outro momento do programa, a gente pode voltar para algum tema que não ficou claro. Quando a gente começou a discutir a possibilidades de organização, né, dessa série de episódios sobre memória e ditadura na América Latina, Thaís fazia, não, vai ser um episódio só. E eu, não, Thaís, tem que ser no mínimo 3. No mínimo 3 para a gente conseguir pensar todas essas possibilidades e explorar as ideias que no trabalho de tese, né, Thaís abordou. E aí, Thaís, já trazendo a nossa conversa para o tema de hoje, que dá continuidade, né, a essas discussões, eu acho que no episódio anterior a gente não falou de políticas da memória, né? Como lembrar, recordar e esquecer são também projetos políticos, né? Sim, sim, sim. Tem alguns, né? Tem alguns pesquisadores que vão mais para essa questão de discussão de como se dá, de como se estrutura uma política de memória centrada em recordar determinadas coisas, né, recordar determinados personagens e esquecer outros fatos, outros personagens. Então, quando eu falava no outro episódio, né, das batalhas de memória, então a gente está sempre em um campo de disputa de narrativa, né? Então a gente está sempre pensando em qual é a perspectiva desse fato histórico, ou qual é a perspectiva desse acontecimento que nós, enquanto coletividade, queremos narrar. Só que nem sempre está tão claro para a coletividade essa discussão, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no Brasil, muitas pessoas não têm condições ou não estão preocupadas com determinadas pautas. E aí acaba ficando em um projeto político em poucas mãos e algumas vezes com interesses bem específicos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, ditadura no Brasil, a gente não tem algo tão forte como existe, por exemplo, na Argentina, que há uma marcha de memória, né? Então, as pessoas vão para a rua para recordar o golpe da última ditadura, né? Então, vão para a rua para lembrar recordar, né, no sentido específico da palavra em português, né, recordar esse momento histórico e, mais uma vez, trazer para a discussão coletiva, né? No Brasil, isso não é feito de uma maneira tão forte ou organizada. Há alguns trabalhos, né, de Ditadura Nunca Mais, de alguns grupos não governamentais, do Memorial da Resistência de São Paulo como espaço de memória, mas não é algo nacional e de uma maneira tão forte. Então, por exemplo, se a gente pensar especificamente, né, a partir da ideia de ditadura, quantos monumentos nós temos para recordar a ditadura?
Em Recife, nós temos, por exemplo, o Tortura Nunca Mais, que foi um dos primeiros monumentos que a gente pode pensar, né, nessa perspectiva de andar na rua e você vê algo que lhe faz recordar sobre aquele acontecimento e que pode te fazer refletir sobre isso. Então, tudo isso também faz parte de uma política da recordação. Então, por que, como eu dizia no outro, né? Por que nós continuamos tendo os bandeirantes no centro da cidade de São Paulo? Né? Isso é uma política. Alguém escolheu colocar aquela homenagem. Alguém escolheu celebrar aquelas pessoas e aqueles personagens, aquela perspectiva, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, em outras políticas muito simples e cotidianas de memória, eu estudei em uma escola que se chama Brigadeiro Eduardo Gomes, um nome militar. Nós temos inúmeras escolas com nomes de militares. Nós temos inúmeras ruas, nomes de ruas que remetem a militares. Então, sim, e quais são as escolas, quais são os nomes de ruas, quais são as homenagens que nós estamos fazendo aos militantes que morreram pela democracia? Onde é que está essa memória? Né? Então, tem diferentes perspectivas de políticas de memória. A gente pode pensar, por exemplo, em um projeto educativo. Se a gente pensa como foi, né, se estabeleceu faz alguns anos no Brasil, que é necessário estudar cultura afro nas escolas. Então, se aprovou isso enquanto projeto educativo. Isso é um projeto de memória também. Então, a gente está trazendo para dentro da escola e para a formação das nossas crianças e jovens um tema de formação e de reflexão cultural sobre a história e a memória do próprio país. Então, tem várias perspectivas de trabalhos de memória para recordar ou para esquecer. Seja um ou seja outro, são políticas de memória. Ô, Thaís, te escutando agora, eu fiquei pensando que, assim, por que a gente não tem esse projeto de, digamos assim, de recordar, né, esses traumas da nossa história, por que a gente não tem isso? E aí, de repente, eu fico pensando se é somente uma questão, se é uma questão nossa, uma despreocupação, digamos assim, com essas experiências traumáticas de nossa história, ou se é também uma ausência de plataformas políticas, né, de canais de comunicação que viabilizem a comunicação dessas experiências traumáticas. De certa forma, é como se a gente tivesse ainda um processo de colonização interno ou uma estrutura interna que nos impede de contar essas experiências ainda, né? A gente ainda não tem democraticamente distribuídos canais de comunicação, espaços de poder distribuídos de uma forma igualitária para todos os grupos que compõem o Brasil. E aí esse não recontar, esse não recordar essas experiências não teria alguma relação também com essas questões de dominação econômica, de poderio político, ou tipo, não seria também uma estratégia dos donos do poder, digamos assim, recuperando Raimundo Faoro, né? Não seria uma estratégia dos donos do poder para impedir que a gente se pense enquanto país? Eu penso muito nisso nos últimos anos, assim, porque determinadas questões parecem, né, mais difíceis de ser organizadas ou estruturadas no Brasil quando comparado a outros países da América Latina. No meu caso específico, que estava trabalhando com Argentina e Chile. É importante entender que também essas batalhas que eu falava, essas disputas de narrativa acontecem na Argentina, acontecem de uma maneira mais intensa no Chile, e tem ganhado no Brasil ainda mais espaço em uma perspectiva de defesa de alguns pontos de violações aos direitos humanos, de violências instituídas, né, nos últimos anos. Então, como a gente tem um governo com um caráter mais autoritário, a gente está vendo também crescer, em termos nacionais, algumas discussões que a gente tinha pensado que já estavam, como é que eu posso dizer? Que já não eram mais necessárias, que já tínhamos conseguido um senso comum, que já tínhamos chegado em um acordo, vamos dizer assim.
mas nunca houve. A questão é essa. Então, ainda que existam essas pessoas que estão, ou esse sistema estruturado de um poder maior, né, que pode, de alguma forma, instituir em uma perspectiva realmente institucional, né, enquanto o projeto pode ter aí uma perspectiva de apagamento. Ainda assim, eu acredito que é muito difícil empreender realmente um processo de apagamento em termos totais, vamos dizer assim. É muito difícil apagar a memória e a história de um povo ou de um acontecimento traumático como os que aconteceram no Brasil, que eu acho que é o que você se refere, né? Então, quando a gente pensa nos grandes traumas, nos 3 grandes traumas da nossa história, né? Então, o genocídio da colonização, né? Então, a chegada desses europeus matando os indígenas, com o processo da colonização, o processo de escravização do povo negro, então seria o segundo grande trauma, e no século XX, né, esse terceiro grande trauma com as 2 ditaduras, né, com a perseguição, o assassinato e o desaparecimento do corpo subversivo, né, das pessoas contrárias ao governo autoritário. Então, se a gente pensa nesses 3 grandes traumas, a gente percebe que existe uma memória de apaziguamento, vamos dizer assim, né? Então, existe uma memória de conciliação no Brasil, existe uma tentativa, né, de apaziguar o que foi esses 3 grandes acontecimentos. E durante muito tempo, essa narrativa conciliatória, né, a narrativa de foi um processo muito positivo para o Brasil, porque algumas vezes é isso que querem nos impor, né? E que a colonização trouxe frutos maravilhosos para o Brasil. Né? Então, não, a escravização era algo que acontecia naquele tempo. Então, a gente vai falar de quê? Isso é anacronismo. Se você começar a criticar, isso é anacrônico. Não é assim que falam? E a ditadura trouxe muita ordem. É essa a ideia. Né? Então, organizou as coisas, porque eram terroristas. E sendo terroristas, passaram por tortura. Vocês queriam o quê? Algumas pessoas, né, fazem as colocações desse jeito, tentando entender na lógica da violência, né? Por um lado, eu acho que é muito importante, sim, a gente conhecer esse mecanismo da violência, né? Então, quais são os mecanismos? Qual é a lógica? O que é que o sistema entende, né, que faz sentido para esse sistema? É um pouco Hannah Arendt com o julgamento de Eichmann em Jerusalém, né? Então, o julgamento a banalidade do mal, né? Assim, mas não era isso que era regra na época. Então, qual é o problema? Como é que vocês estão me julgando por ter seguido as leis? Né? A colocação de Eichmann, né? Se me mandaram matar judeus, então eu estava fazendo somente o meu serviço. E algumas vezes essa lógica da banalidade do mal reaparece, reaparece, reaparece no discurso e nas atitudes no Brasil. E isso vai causando um adoecimento para a gente que trabalha com direitos humanos, para a gente que acredita em uma outra organização de mundo, em outro tipo de relações de poder. E desconstruir essa maquinária, né, no caso da história do Brasil, né, se a gente vê assim a dificuldade de lidar com o trauma como algo constituinte nosso. Enquanto coletividade, a gente tem dificuldade de olhar para o trauma. Eu acho que algumas vezes, enquanto coletividade, a gente ainda não consegue sequer assumir o trauma, assumir que a gente está em uma situação de dor, que a gente não viveu o luto, que a gente precisa reelaborar. Eu acho que, enquanto sociedade, a gente ainda não conseguiu chegar nem nesse ponto. Imagina avançar no sentido de cura. No caso, a gente não chegou nesse ponto de reconhecimento dessas experiências enquanto violência, enquanto experiências de violência, né? A gente continua negando isso e reforçando o caráter positivo, como você disse, que algumas pessoas tentam narrar essas experiências a partir desse discurso que foi positivo para o Brasil, né? Sem considerar os outros lados, né? As outras pessoas as pessoas que sofrem essa violência, os outros
os outros grupos que faziam parte dessa narrativa também, que não podem contar a sua história, que é uma história de apagamento, né? Apagamento, sofrimento e dor. Então, a gente primeiro precisaria reconhecer essa ferida aberta e entrar em contato com o trauma ou essa experiência seria colocar o dedo na ferida, mexer na ferida, né? E, obviamente, esse processo não é um processo fácil, né? Mas eu acho que a gente tem um primeiro movimento, ou tipo, tem um movimento também de pessoas que tentam pensar essa história, recontar essas experiências, e eu acho que a literatura tem feito, né, um trabalho nesse sentido. Você também tem feito um trabalho nesse sentido extremamente bonito. E aí, na conversa anterior, a gente falou sobre essa retomada da memória, essa construção de outras narrativas, né? Essa reflexão sobre essas experiências diferentes da história oficial que nos é contada. Oficial, nesse caso, não porque é verdadeira, mas por ser o discurso que interessa aos donos do poder. E aí a literatura ela vem com uma série de obras que vão repensar essas experiências. E aí eu te pergunto, como é que a gente poderia pensar essas obras? Como é que os escritores, eles vão trabalhar essa questão da memória, da pós-memória, desse trauma que vai sendo transferido de uma geração para outra? Sim, muito interessante, Tiago, a tua pergunta. E antes de respondê-la, eu queria só finalizar o que a gente estava discutindo antes, nessa questão do trauma e algumas vezes na dificuldade do Brasil enquanto coletividade de lidar com o trauma. Quando a gente pensa na ditadura, alguns teóricos vão pensar em algo que chamam de responsabilidade estendida. E o que seria essa ideia de responsabilidade estendida? Uma ditadura, uma sociedade que sistematicamente tortura e assassina suas pessoas, né? Seus cidadãos. Essa sociedade, ela é responsável. Assim, todos nós somos responsáveis, né? Não, algumas pessoas vivem diretamente esse trauma, vivem diretamente esse acontecimento, mas todos nós, enquanto sociedade, somos responsáveis por dar condições para existir esse tipo de atitude em nossa sociedade. Então, enquanto coletividade, a gente tem que dar conta do que aconteceu, né? Então, seja da ditadura, como das consequências da ditadura, que aí já vou entrando na tua pergunta. Então, aconteceu esse traumatismo da identidade coletiva, né? Esse traumatismo coletivo em termos de o que chama Riquet, né? Então, assim, isso que feriu toda a sociedade, não feriu só algumas pessoas, feriu toda a sociedade. E o que a gente vai fazer a partir de agora? Quando a gente pensa na construção da literatura. Feriu toda a sociedade, mesmo o opressor, Claro que mesmo que sim, perpetra a violência? claro que sim. Qual é a questão que algumas vezes a gente costuma pensar que a vítima e o torturador, por exemplo, né? Quem tortura e quem é torturado. Isso é uma discussão até sobre tortura. Então, quando a gente pensa por que uma pessoa é capaz de torturar outra pessoa, quando a gente pensa que se dizia, né, na época da ditadura, se tortura para conseguir informações, né? Só que a gente sabe que o ato de tortura vai muito além de uma questão objetiva. Né? Você quer ferir a subjetividade, você quer ferir aquilo que não é simplesmente físico, né? É aquilo que a pessoa vai levar de mais humilhante para o resto da vida. É aquilo que ela vai precisar sair dos porões para contar ao colega o que passou. E algumas vezes há o impedimento desse narrar. Algumas pessoas só vão conseguir narrar o que aconteceu depois de anos, né? Porque o trauma é tão forte também no sentido de conseguir verbalizar. Então, o ato de tortura, como essa questão micro dentro da ditadura, mas uma das questões mais constituintes,
Alguns teóricos vão dizer que tanto o torturador quanto o torturado são vítimas do sistema, são vítimas desse sistema doentio, que é um sistema enfermo, é uma sociedade enferma, que permite que isso seja normalizado, normalizar a violência. Obviamente que são graus diferentes, né? Ali estão em um tipo de vulnerabilidade muito diferente, mas tanto o torturado quanto o torturador perdem humanidade no ato de tortura, né? Então, isso é algo muito importante de falar. Esse torturador também é vítima da ditadura, né? Eu não estou dizendo que não deve ser punido, eu não estou dizendo que não deve ser preso. Obviamente que tem que responder pela sua responsabilidade individual. Eu estou falando aqui numa perspectiva coletiva, né? Então, o que é que permite que isso aconteça, né, em termos mais amplos? Não sei se deu para entender o que eu estou querendo explicar. Seria, no caso, Thaís, como se o torturador ele também sofresse danos psíquicos, uma espécie de adoecimento, né? Embora a conduta dele seja punível e criminosa, mas ele também é vitimado por esse mecanismo, por esse sistema, né? Que usa ele enquanto arma. Sim, sim, é exatamente essa lógica, né? Então, vamos entrando na literatura para eu falar mais um pouquinho do torturador. Então, na minha tese, eu li durante a pesquisa da tese, eu li autores tanto que viveram a ditadura, né? Então, autores que estavam vivos e eram adultos, alguns militantes na época da ditadura, né? Então, por exemplo, eu li Outros Cantos, de Maria Valéria Rezende. Eu li K, Relato de uma Busca, de Kuczynski, né? Que são obras que eu tenho um carinho muito especial, são obras muito importantes dessa literatura contemporânea, mas da geração que viveu a ditadura. No decorrer da pesquisa, eu fui me afastando mais dessas obras e dessa geração de autores e fui entrando na segunda geração, na geração dos filhos. Então, escritores, né, autores que ou não eram nascidos ou eram crianças na época da ditadura. Então, como eles vão narrar, né, essas memórias se eles não viveram necessariamente o acontecimento objetivo? E era essa a pergunta que me instigava para ir para as narrativas e para pensar sobre as diferentes camadas nessa questão da construção de memória e também de trabalhos de memória. Tem uma teórica, Marianne Hirst, que ela vem também desse campo de estudos da Shoah, né, do Holocausto, algumas pessoas conhecem mais com essa denominação, e ela pensava muito como se dá a relação nas diferentes gerações depois da Shoah, né? Então, como os judeus organizaram essa memória traumática a partir de diferentes gerações, e como ficaria as memórias da Shoah depois que os últimos sobreviventes dos campos de concentração morressem. Então, era essa a preocupação. A memória morre com essas pessoas que viveram diretamente o acontecimento, ou essa memória pode ser pensada a partir de diferentes camadas. Então, ela pensa em pós-memória, né? Um termo que se refere a como a geração do depois do acontecimento traumático, a segunda geração, a terceira geração, ela pensava mais na segunda geração. Como essa segunda geração vai lidar com esses acontecimentos? Até que ponto essas memórias, né, que foram vividas e recordadas diretamente por quem vivenciou o acontecimento, ela é transmitida para a segunda geração? Transmitida a partir de quais fatores? A partir dos relatos, a partir de imagens, a partir de uma produção cultural que se cria. Então, como é que isso se dá, né? Essa ideia de pós-memória. Aqui na América Latina, alguns estudiosos e críticos vão por outro caminho. Eles acham que a ideia de pós-memória está muito ligada aos judeus, e aí preferem outro tipo de denominação, mais relacionadas a multigeracional, transgeracional e intergeracional. Então, como essa transmissão de memória se dá de uma maneira multi, ou seja,
para várias gerações. Como essa transmissão de memória se dá em uma perspectiva intergeracional. O que quer dizer esse inter? Entre gerações, o que pode causar tensões, o que pode causar conflitos. E como essa transmissão se dá de maneira trans, né? Transgeracional. O que quer dizer isso? Quer dizer que os traumas, os danos, os prejuízos foram tão fortes que chegam às outras gerações, não necessariamente quem viveu diretamente. Então, nos meus estudos, eu vejo de maneira complementária. Eu não acho que há uma negação conceitual. Eu acho que há diferentes formas de entender essa transmissão. Mas tanto Marianne Hirst, como Alicia Solomoni, chilena, né? Outros autores, né? Beatriz Sarlo, na Argentina, vão pensar essa memória entre geração a partir dessa transmissão, que é o que me interessa, né? Como é que isso desemboca na outra geração. E aí, voltando para a linha do torturador, há duas figuras muito fortes de torturadores que eu trago na minha tese. Uma é de um romance, Soy un bravo piloto de la Nueva China, de Ernesto Seman, argentino, e o outro torturador muito forte é de La Dimensión Desconocida, que é um romance também de Nona Fernández, chileno. E aí, no caso dos dois, há essa figura do torturador. E os dois autores, eles trazem a figura do torturador para pensar a ditadura em termos diferentes. Ernesto Seman traz o torturador, um torturador que, de alguma forma, ele é assombrado, né, pelo fantasma da tortura, ele começa a sofrer com as questões da tortura, e esse torturador de Ernesto Seman, chega um momento da narrativa que ele fica surdo, ele não consegue mais escutar as pessoas ao redor, e é como se fosse uma sequela dos gritos que ele escutava na tortura. Então, era como se fosse um mecanismo de defesa do corpo para ele suportar, né, esse tipo de serviço que era torturar outra pessoa. E Ernesto Seman é filho de... É como se fosse uma espécie de sintoma, né? Tipo assim, ele sintomatiza esse trauma. Sim, a gente pode dizer que sim. E é muito forte porque Seman, né, Ernesto Seman, ele é filho de pai desaparecido político, né? Então, o autor é filho de pai desaparecido político e ele traz uma narrativa que a gente pode considerar autoficcional e ele traz essa questão de uma narrativa familiar, desse pai que foi detido, que passou por tortura, que desapareceu, né, nos voos da morte na Argentina. Então, esse torturador aparece com todas essas questões na narrativa, e depois é uma narrativa muito interessante, inclusive para o que a gente estava falando, quem tem a propriedade da memória? Porque Ernesto Seman cria diferentes espaços e tempos narrativos. E em um desses espaços, que é a ilha, ele consegue ver o pai conversando com o torturador como se fosse no pós-morte, né? E aí ele começa a jogar com essa questão que se tem também da saturação da memória ou do turismo de memória, né? Então, como se capitaliza também a memória e como se capitaliza de uma forma do dark tourism, né? Esse turismo para espaços onde as pessoas sofreram, esse turismo para espaços onde houve tortura, existe um turismo pensado nisso. E ele traz tudo isso para a narrativa de uma maneira alucinante, e ele diz assim, né, aparece um personagem na trama que quer o copyright, né, quer ter o direito de reprodução da memória do pai dele e da memória dele. E aí começa... É muito, muito forte, porque os argentinos chegaram já a um momento de lidar com o trauma que eles já estão rindo. Eles já estão assim, minha gente, é tão absurdo tudo que a gente passou, é um sofrimento tão grande que a gente precisa reelaborar de tal forma
que já cabe o riso, que já cabe a brincadeira. Claro, isso depois de décadas de afastamento, né? Que é algo que também Beatriz Sarlo vai marcar, né? Então, precisaram décadas de afastamento para conseguir essa elaboração. E a partir dos filhos, a partir dessa segunda geração. A experiência tão violenta, né, que de repente as pessoas que foram vitimadas por ela não conseguiam pensar, colocar isso de uma forma articulada, e o tempo acaba sendo uma espécie de remédio, né, para um remédio que cicatriza, não completamente, obviamente, mas tipo que permite também elaborar, pensar, refletir sobre tudo isso. Sim, sim, sem dúvida. Então, acho que os diferentes afastamentos, né, tanto nessa perspectiva também do que a gente falava de temporalidades da memória, né, como essa diferente espaçamento, né, esse diferente organização do tempo faz com que a gente também possa pensar de forma diferente sobre o mesmo acontecimento, e também por ser da segunda geração, por não ter sido ele quem viveu diretamente, né, a questão. Mas aí, concluindo nessa perspectiva do torturador, então ele mostra esse torturador como um corpo adoecido, não só ele, como outros personagens militares, né? Então ele diz que o outro colega do pai, que matou uma menina de 15 anos, jogou uma criança, né? Uma menina de 15 anos em um dos voos da morte. Depois desse acontecimento, ele não consegue mais voltar. É como se tivesse sido tão forte o trauma, né? Que ele passa a correr nu pelas ruas, né, passa a ter um comportamento de uma pessoa com sérios problemas relacionados a questões emocionais. Mas aí ele mostra também os militares que estavam muito tranquilos com esse serviço, assim, não, é isso que a gente precisa fazer, é um serviço que tem que ser feito, e é dessa forma, né, essa burocratização do serviço, que algumas vezes, né, permite com que algumas pessoas simplesmente atuem como máquinas, que não tenham um pensamento mais humanizado. Ele traz várias perspectivas desses militares. Mas o que eu acho mais interessante é que ele humaniza, né? Ele humaniza o torturador, mas no momento que o pai militante se encontra com esse torturador no pós-morte, né? Nessa ideia aí, depois de tudo que aconteceu, depois dele ter sido assassinado no voo da morte, em um dos voos da morte, tudo isso, ele vai e o rapaz que quer fazer um empreendimento turístico, né, diz, não, mas olha, para o empreendimento turístico que eu quero fazer, eu preciso da ajuda de vocês dois, porque a gente vai pegar um dos carros, porque na Argentina tinha um carro específico, né, um Falcon, então tinha o carro dos militares, então a gente vai pegar um desses carros, a gente vai botar o torturador, vai botar o torturado, vai chamar uma das mães ou das vós, né, vai botar tudo dentro do carro, e os turistas vão juntos nesse carro para conhecer a história. Então, ele está, como é que eu posso dizer, criticando, né? Criticando todo esse tipo de capitalização turística. E o pai diz assim, quando vocês realmente quiseram me matar, quando vocês me torturaram, me mataram, me jogaram de um avião, ninguém pediu minha permissão, porque agora vocês querem minha permissão e minha colaboração. Isso não faz sentido nenhum. Não conte com o meu perdão. Não tem como mudar o passado, né? Então, o que aconteceu, aconteceu. Não há possibilidade de conciliação. E, do mesmo jeito, o militar torturador, ele diz, eu não posso pedir desculpas. Eu não tenho o que pedir perdão. Né? Eu fiz o que precisava ser feito para o meu país. Né? Então, aparece aí essa impossibilidade, né? Essa impossibilidade de conciliação. Isso aparece de uma maneira muito forte. Então, mesmo depois da morte, esses dois personagens que estavam em situações opostas permanecem, né, nessa oposição com o perdão impossível. E no caso de Ernesto Seman, nessa obra, ele traz isso também para a segunda geração. Né? Então, ele acaba construindo o personagem narrador, né, o protagonista de Ernesto Seman, acaba como militante da memória, né, pensando em como o pai vai estar nele, em como o pai vai estar no filho dele, e o filho do torturador comete o parricídio, né? É o filho do torturador quem mata o próprio pai, quando descobre que ele era torturador.
Então, é uma maneira também de trazer a violência do pai para o filho. Então, na literatura, ele resolve, na obra, essas questões de uma maneira bem explícita. Então, cada um fica com a parte que lhe cabe nessa história, mais ou menos assim. Então, o torturador de Ernesto Seemann, apesar de ser humanizado, continua defendendo a perspectiva dos militares. O que é diferente, por exemplo, do torturador de Nona Fernandes, em La Dimensão Desconhecida, porque ela trabalha com uma figura real, né, Valenzuela, que foi um torturador que, durante a ditadura, procurou uma jornalista e sentou diante de uma jornalista e disse: eu quero falar sobre o desaparecimento de pessoas. E disse: eu torturei. Então, tem uma capa de revista que é com a cara dele dizendo: eu torturei. Então, ela traz esse depoimento verídico e real para ficcionalizar, no caso de Nona Fernandes. E aí ela humaniza esse torturador e também o apresenta como um ser atormentado, né? Só que ele foi um ser atormentado que conseguiu, ainda assim, romper. Ele rompe, né? Ele rompe com os militares, rompe com a ditadura e passa a habitar esse não lugar, porque ele nunca vai ser visto como um aliado, né, da luta democrática, simplesmente, mas não pode também ser visto simplesmente como um torturador e como alguém que defendia a ditadura, né? E ele explica, assim, de uma maneira muito realista, né? Ele disse: eu entrei com 18 anos para servir. Eu não sabia nem quem eu era direito. E começaram a me mandar torturar e matar pessoas, senão me matariam. Que é esse tipo de ameaça também que pode acontecer. Então, você percebe que é um sistema bem mais amplo, né? E que, inclusive, o torturador, em algumas perspectivas, podem ser vistos como vítima, né? Ainda sendo criminosos. Thaís, você falou uma coisa agora que me fez pensar aqui, né? Como o não é poderoso também, né? Assim, tipo, entender que existem experiências que estão além do perdão, tipo, que não podem ser simplesmente desculpadas ou perdoadas, né? Eu fico pensando muito sobre isso, porque eu acho que no nosso caso, na nossa lógica brasileira, né, como você já colocou, é como se a gente sempre tentasse chegar num ponto de conciliação, tipo, um ponto onde todo mundo fique bem. E, na verdade, esse ponto, ele não existe, né? E ele nega a humanidade das pessoas que não compactuam com essa versão conciliatória. Esse não, assim, Eu estou rindo porque mais uma vez a nossa dificuldade, né, de aceitar o conflito, assim, de dizer: é isso. Nós temos muitas tensões constituintes, e aceitar que é conflituoso, aceitar que tem várias vertentes, aceitar que os filhos dos torturadores estão aqui caminhando com a gente, né? Então, aceitar isso e colocar isso em xeque é muito importante. E no universo hispânico, né, ni perdão, ni olvido, né? Nem perdão, nem esquecimento. Não venham pedir perdão, não venham pedir esquecimento. A gente sabe muito bem o que aconteceu. A gente sabe sim porque a gente não vai perdoar, né? Então, é muito importante esse tipo de postura, até para estabelecer acordos sinceros, acordos sociais sinceros, né? Então, sabendo disso, como é que a gente vai lidar? Então, tudo isso tem que ser pensado e colocado em xeque. E aí, eu observo que na literatura argentina tem um personagem, na literatura argentina da pós-ditadura, essa ditadura dos filhos, ou essa literatura dos filhos, tem um personagem central na literatura, de maneira geral, da Argentina. Esse personagem aparece algumas vezes na literatura chilena. E esse personagem quase não aparece, eu não consigo me lembrar agora de nenhuma narrativa brasileira que tenha. Eu acho que em Cousins que aparece esse personagem, mas não é da segunda geração, né? É da primeira geração. Sim, voltando, que é o personagem, né, do psicólogo. O psicólogo. E ir para o psicólogo. Então, a gente vai para a Argentina e tem
toda uma geração que foi para o terapeuta, minha gente, foi fazer terapia, porque não conseguia lidar com a realidade, né? A realidade era tão assombrosa, as questões que precisavam dar conta emocionalmente eram tão fortes que precisaram de uma ajuda especializada, e não tem problema. Então, essas crianças de pais desaparecidos, né, foram para o psicólogo, e isso aparece na literatura de uma maneira muito forte, né? Inclusive, algumas vezes, né, na brincadeira, né, dizendo assim, não sei se deu certo não, mas eu fui. Sim, né, nessa brincadeira de lidar com a situação. No Chile, isso aparece em menor grau. E no Brasil, na literatura da segunda geração, quase não aparece. Estou pensando agora se Fuchs apresenta de alguma forma. Então, seja numa perspectiva individual, seja numa perspectiva coletiva, a gente tem muita dificuldade para lidar com as questões traumáticas. E isso aparece também na literatura. A gente quer sempre uma desculpa. A gente quer sempre ser perdoado. Eu tô preso aqui nessa história do não, porque essa semana, ou esses dias, no The Voice Brasil, né? Aconteceu uma experiência assim que eu queria que a pessoa que estava envolvida tivesse dito um não. Tipo, tem uma participante ameríndia, né? E ela canta, ela foi escolhida por Carlinhos Brown para compor o time dele. E em um determinado momento do episódio, ele faz uma deferência e, tipo, pede permissão para ocupar, né, esse lugar, esse território. E eu queria muito que ela tivesse dito não. Eu queria muito que ela tivesse dito não. Assim, isso não significa que nós não possamos ocupar esse lugar e estar aqui. Estamos, mas eu acho que é muito importante que a gente entenda que estamos porque fazemos parte dessa história violenta. E o não, eu acho que criaria um abismo, né? Porque, tipo, quando ela disse sim, é como se fosse, tipo, conciliatório, é tipo, tá tudo ok. E não tá tudo ok, né? Não tá tudo ok. Continua existindo muito desrespeito, continua existindo muitos problemas, e a gente precisa dizer não, não há possibilidade de perdão, não há possibilidade de reconciliação, né? A gente precisa de reorganização, a gente precisa de ações práticas que resolvam as questões. E aí isso me deixou, você falando e eu pensando sobre essa experiência, porque eu acho muito reveladora, né, da nossa forma de lidar com esses traumas todos. O Thaís, aí, continuando aqui, eu estou pensando agora ainda sobre essa literatura chilena e argentina, né? Que eu sei que no seu trabalho você analisou também duas outras obras, uma de um escritor argentino chamado Félix Bruzoni, Los Topos, e a outra de um escritor chileno, Formas de Volver a Casa, que eu acho que você falou rapidamente sobre essa obra na nossa primeira conversa sobre esse tema. Mas o que é que essas obras nos contam sobre essa experiência traumática, ou sobre essas experiências traumáticas da Argentina e do Chile? Tiaguinho, deixa eu tentar costurar, né, com o que a gente estava discutindo. Então, a gente pode pensar em uma perspectiva mais direta dos acontecimentos traumáticos, sobre as pessoas que vivenciaram esse trauma de uma maneira direta. Pode pensar nessa segunda geração, só que também na segunda geração há diferentes graus, há diferentes aproximações ao tema da ditadura. Então, quando a gente vai para a Argentina, tanto Brusone quanto Seyman, né, o outro autor que eu estava falando, são filhos de pais detidos desaparecidos, né? Então, são filhos de militantes que foram assassinados na ditadura argentina. A Argentina tem uma geração de escritores, é numerosa a quantidade de obras e de escritores nessa geração de filhos. Inclusive, se diz assim mesmo, hijos, não? La literatura de hijos, se diz na Argentina, em menor medida também se diz no Chile, e no Brasil, a gente ainda não tem essa nomenclatura estabelecida. Então, na Argentina, vai ser muito forte os filhos de pais desaparecidos narrando essa identidade
a partir da dor, a partir do trauma, mas também fazendo reelaborações muito interessantes, né? Como o que eu acabei de falar, né? Pensando essa propriedade da memória, pensando em como isso se dá de uma maneira diferenciada. Isso é diferente do Chile. Então, quando a gente vai para o Chile, tem sim os filhos dos pais que militaram, mas no caso do Chile, se a gente for numa nomenclatura do que eu estava explicando antes, no caso da Argentina fica muito claro a perspectiva transgeracional, né? Os danos causados pela ditadura na vida dos filhos. No caso do Chile, fica muito claro a perspectiva intergeracional. O que é isso? Os conflitos, as tensões existentes entre os filhos e os pais que militaram. Lógico que nas narrativas e nas histórias em que esses pais estão presentes, né? Em que esses pais não simplesmente desapareceram. No Chile, a gente vai encontrar mais essa perspectiva de coletividade, não tanto uma questão de uma pós-memória sanguínea. Então, é o filho que está narrando a história do pai, porque ele tem propriedade dessa memória por uma questão sanguínea hereditária. Mas em termos de uma afinidade de geração. Então, tanto Nona Fernandes quanto Alejandro Zambra, eles não têm um parentesco explícito com militantes da ditadura chilena, por exemplo. E os seus personagens também não têm. Só que eles vão mostrar como a ditadura chegou para as mais diversas pessoas, não necessariamente para quem era só da família dos militantes ou dos militares. Como isso afetou as mais diferentes pessoas na sociedade. E aí, no caso de Alejandro Zambra, Formas de Volver a Casa, Alejandro Zambra é um escritor que está bem traduzido no Brasil. Eu acho que todas as obras dele já têm traduções em português. Então, em português é Formas de Voltar para Casa. E aí ele faz uma narrativa em Misenabime, então um escritor escrevendo um livro sobre as memórias da infância. E tem dois pontos chaves dessa trama. Uma é a relação dele com uma menininha, né, na época de infância, que tinha um pai militante, e ele só vai entender tudo o que aconteceu na infância quando ele é adulto. Porque essa é a grande questão. As crianças que viveram a ditadura não entenderam o que estava acontecendo, né, de uma perspectiva racional durante aquele período. Então, fica como um quebra-cabeça que elas vão tentar montar as pecinhas quando adulto, né? Ah, foi isso que aconteceu, era isso que estava acontecendo, né? Então, há um processo de ressignificação permanente. Então, esse é um dos pontos-chave. E o outro ponto-chave é o enfrentamento que ele começa a estabelecer aos pais, perguntando aos pais: o que vocês fizeram na época da ditadura? Vocês apoiaram Pinochet? Qual foi a postura política que vocês tiveram, né? Vocês apoiaram, não apoiaram? Vocês eram neutro? Neutralidade não existe. Então, ele vai colocando diferentes vertentes, diferentes ângulos nessa questão familiar. E no caso de Brussone já constrói uma narrativa alucinante. É um dos autores da literatura contemporânea nessa perspectiva de hijos, que vai ser mais aclamado pela crítica argentina, porque ele constrói uma narrativa assim com possibilidades de uma imaginação muito fértil, vamos dizer assim, né? Então, essa narrativa em primeira pessoa, anônima, e uma narrativa à deriva. Então, o personagem principal está permanentemente em trânsito e está permanentemente buscando. E você fica se perguntando o que é que ele está buscando, né? O que é que ele procura, o que é que ele procura, o que é que ele procura. Então, ele começa procurando essa ideia dos corpos dos pais, a história dos pais, as memórias dos pais, aí depois começa a acreditar que a mãe teve um filho enquanto estava presa na ESMA, né? Então, a avó quer procurar esse filho, né? O possível irmão dele. E depois ele começa a procurar esse irmão.
e ele vai buscando, essa busca leva para caminhos bem específicos. É uma obra que traz muitas surpresas e uma permanente reflexão sobre o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo. Ele traz para a forma, para a trama da obra, essa sensação. E cheio de reviravoltas, né? Então, tem muitas reviravoltas no decorrer da trama, e ele traz um personagem muito interessante, La Travesti Mata Policia, não? Então, uma, uma, uma resistência pensada a partir do corpo, né, trans, um corpo aí LGBTQI, né, e como esse corpo pode representar um tipo de punição para esses torturadores que ainda estão presentes nesse cotidiano, né, pós-ditatorial. Então, ela se envolvia com policiais, né, ex-torturadores, para matá-los no final. Então, é bem interessante as possibilidades que Brusoni traz, né? Tanto na Argentina quanto no Chile tem possibilidades bem criativas, vamos dizer assim. No Brasil também tem uma literatura muito boa no Brasil que está sendo feita pelos filhos, mas eu acho que no Brasil ainda tem uma espécie de narrativa do respeito, narrativa da celebração aos pais militantes, narrativa de preciso defender essa perspectiva heróica. Então, né, quando a gente vai para Marcelo Rubens Paiva, então tem isso de uma maneira muito forte, né? Então, falar do pai de uma maneira muito saudosa e respeituosa. Ô, Thaís, e quais seriam os problemas dessa perspectiva do herói, né? De contar o militante como herói, ou o militar como grande vilão? Eu não vejo um problema. Eu acho que há possibilidades múltiplas e que cada escritor e que cada projeto literário deve saber aí o porquê e o motivo de estar narrando dessa forma. Então, na minha visão, não há um problema. O que a gente pode considerar que há em termos literários é que esse tipo de narrativa estava muito mais próxima ao primeiro momento de narrativas sobre a ditadura. Então, esse primeiro momento mais descritivo, esse primeiro momento mais de testemunho, esse primeiro momento mais de uma literatura mais próxima ao documento, a uma referencialidade mais objetiva, vamos dizer assim. Então, tem um livro que eu adoro, de Maria Pila, Volte Semana que Vem, que é uma espécie de diário, é um depoimento, é um testemunho da experiência dela como militante na época da ditadura, né, que foi presa na Argentina, que foi exilada na França. Então, ela vai falar sobre todo esse trauma, e eu acho interessantíssimo, né? Então, a gente tem clássicos também na literatura brasileira nessa vertente. Acho muito válido a perspectiva de Marcelo Rubens Paiva, entendo o porquê dele fazer isso. E tem já outros autores, né, no Brasil que já vão mais com Julian Fuchs, né, Miguel de Castillo, né, que já vai para outro tipo de experimentação, né, com sobreposição de tempos, com uma perspectiva mais de criticar também algumas questões da militância, porque quando a gente pensa nessa identidade do filho, e nessa identidade enquanto criança, nesse sentir enquanto criança, nem sempre o filho entende a ausência do pai, nem sempre o filho entende a ausência da mãe. Então, esse filho também pode ter seus traumas em relação à própria ligação com o pai. Então, Ernesto Seyman deixa claro, por exemplo, no caso da Argentina, né? Por que meu pai me abandonou? Assim, por que meu pai se matou? Né? Ele coloca algumas vezes, né? Ele fez o pai do personagem protagonista, né, da trama, ele fez um treinamento militar na China. E aí ele volta para a Argentina. E ele volta sabendo que era muito possível a morte. Né? E tem um momento na trama que ele liga, fala com o pai por telefone, e o filho diz assim, eu não quero que você volte, né? Se você voltar, a mamãe disse que nós vamos todos morrer. Né? Eu quero ir para a China, assim, essa ideia, né, de por que o pai fez essa escolha. Isso é problematizado pela geração dos filhos, né? E tem essa posição ética de adulto, né, de entender a luta pela democracia, mas tem a dor da criança,
que perdeu o pai, que pode se sentir abandonada e que não há problema. Aí sim não há problema. Né? Então, reconhecer essas diferentes camadas, não há problema. E aí, no caso de Adriana Lisboa, de Azul Corvo, que você começou comentando e eu não cheguei a falar ainda, no caso de Adriana Lisboa, como ela não tem explicitamente esse parentesco, eu não encontrei nada extra-literário, né, biográfico, que comprove que ela tem um parentesco, talvez ela se sinta mais à vontade, né, para problematizar essas questões, e aí ela traz o militante não numa perspectiva do herói, ela traz o militante arrependido, né? Ela traz o militante que abandonou a luta, ela traz o militante no desamparo, né? O guerrilheiro do Araguaia que decide ir para os Estados Unidos e acaba a vida limpando casas, fazendo serviços que não tem aí uma profissão ou uma ligação mais forte com um compromisso social, ideológico, vamos dizer assim. E voltando para Marcelo Rubens Paiva, né? Eu queria só assim dizer que eu gosto demais do título desse livro. Ainda estou aqui. Eu acho extremamente potente, né? E me lembra de um outro livro de Alice Walker, The Color Purple, que é Cilly, a personagem principal do livro, que vai narrando, né, através de um diário, o cotidiano dela, bem traumático também. Em um determinado momento, ela se rebela contra aquela estrutura de opressão na qual ela vivia, e a frase que marca esse momento é I'm here, né? Eu estou aqui. E para ela esse momento é tipo, eu estou aqui, independentemente do que você pense de mim, eu tenho os mesmos direitos, as mesmas possibilidades, eu também sou humano. E o livro de Marcelo Rubens Paiva, o que é que ele nos conta? Aqui, no caso de Marcelo Rubens Paiva, eu acho que dos escritores da segunda geração é o mais conhecido no Brasil. Então, não tem uma vez que eu não falo sobre a segunda geração nos eventos, nas conversas, e diz, Marcelo Rubens Paiva, Marcelo Rubens Paiva. O Ainda Estou Aqui sai nessa situação comemorativa dos 50 anos, né, do golpe, e ele pensa a Eunice Paiva, né? Então, ele pensa, a proposta do livro é contar a história de Eunice Paiva como militante dos direitos indígenas, como militante das memórias dos desaparecidos políticos da ditadura. Então, a proposta de Ainda Estou Aqui é narrar a memória da ditadura a partir da doença dessa mulher, né? Da doença de Alzheimer, que a mãe começa a sofrer no final da vida. E aí é muito emotiva, é uma obra muito emotiva, porque traz essa perspectiva da doença de Alzheimer, que é uma doença cruel para alguém que militou memória, né? É uma doença extremamente cruel para alguém que passou a vida pensando memória e pensando em como deixar para as outras gerações esse legado, essa herança, né, do que aconteceu. E Não, eu estou pensando aqui que o Alzheimer dela também fala muito da forma como a gente trata, né, essa experiência. Eu acho assim, tipo, o país que esquece, que vai esquecendo, ou que vai esquecendo enquanto projeto político, né, como você já falou, mas tipo que vai perdendo essas memórias, que vai se tornando incapaz de recuperar, de relembrar, de, né, recordar. Tem um artigo muito interessante, a Desmemória Nacional, de uma professora do Rio de Janeiro, e essa ideia de desmemória, né, que tem muito a ver com o esquecimento, que a gente está discutindo desde o início também, é muito tipicamente brasileira. E no caso de Marcelo Rubens Paiva, ele traz a doença da mãe e também problematiza algumas dessas questões, inclusive fazendo atualizações sobre os direitos humanos na sociedade contemporânea, né? Então, ele cita também, né, situações dos direitos indígenas hoje em dia,
ele cita documentos relacionados à biografia da mãe. Agora, lógico que tudo isso muito costurado com a história traumática do desaparecimento do pai, com isso que é muito típico também, que a gente não chegou a discutir, né, quando a gente pensa as particularidades de mulher e ditadura. Então, Marcelo Rubens Paiva traz essa mãe e essa irmã que foi detida na época da ditadura, que foi presa junto com o pai, porque era filha e porque era mulher, né? Porque era esposa, então não tinha outro motivo, né? Então, é uma obra que traz questões muito interessantes para serem discutidas sobre o Brasil, inclusive também dos nossos conflitos sociais, né? Em alguns momentos aparece isso de uma maneira também potente na obra dele. Toda escrita em primeira pessoa, completamente autoficcional, né? Então é uma obra que tem claras questões referenciais, ele cita o processo do pai no final, em epílogo, né? Então tem toda uma característica ali de conhecer mais da história do Brasil através da literatura, vamos dizer assim. Então, quando eu li essa obra de Marcelo Rubens Paiva, uma coisa que eu gostei muito, e aí eu acho que fala também desse esquecimento, desse não trabalho que o brasileiro se caracteriza, né? Se caracteriza como não fazendo esse trabalho de memória. E aí eu fui ler a obra e uma das coisas que eu gostei muito foi a possibilidade de entrar em contato com documentos ou com fragmentos de documentos que falavam sobre essa história, né? Tipo, ter lido partes do processo do pai, ter conhecido um pouco mais sobre essa mulher, Eunice Paiva, que é tão importante assim dentro da militância pelos direitos humanos dos povos indígenas. Então, eu fui ler documentos depois, a partir do livro, e é como se ela tivesse me dado possibilidades de preencher um pouco esse vazio que eu percebo em relação a esse período histórico, né, que a gente ainda vive e que a gente tem poucas possibilidades de pensar sobre, né? Outra coisa que eu fico pensando também é como essas experiências da ditadura elas afetam pessoas que não necessariamente eram militantes, não pessoas da neutralidade, né? Não é isso que eu estou querendo dizer, mas tipo pessoas que pela conjuntura estavam muito afastadas do grande centro. Eu estou pensando agora nos meus pais, na minha mãe e tal, que era professora, professora, foi professora a vida inteira, e ela conta algumas coisas do período, tipo de perceber que tinha uma certa vigilância, sabe, de perceber que olhavam a aula do lado de fora, né, a diretora, e ela fala coisas do tipo manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E eu cresci escutando essas frases e como essas frases estão relacionadas a uma vivência, né? Uma vivência dentro desse regime autoritário, sabe? Então, para mim, chega muito, talvez muito mais no contexto que Maria Valéria Rezende, né, aborda e constrói, porque eu né, venho desse contexto também do interior do Nordeste e tal. As pessoas estavam muito afastadas dessa discussão e não necessariamente se envolviam diretamente. Mas essa experiência de trauma e de opressão, ela continua vibrando, né? Ela continua aparecendo. E foi transferida para mim também ao escutar essas frases vindas da minha mãe, né? E não necessariamente ela estava dizendo, acreditando nisso, que eu não acho que era o caso, mas percebendo uma realidade social, né? Percebendo que durante muito tempo a realidade era essa. Eu acho que as duas obras em questão, né, tanto Marcelo Rubens Paiva de uma maneira muito explícita e Adriana Lisboa em uma perspectiva mais elaborada, porque ela traz outras características para a trama dela em Azul Corvo, e não só a ditadura, né? Então mas ela tanto Marcelo Rubens Paiva quanto a Adriana Lisboa trazem nomes de personagens de conhecimento amplo, acontecimentos históricos de conhecimento amplo, trazem informações detalhadas de acontecimentos específicos, questões indígenas, questões voltadas para a perspectiva da mulher, atualização das violações dos direitos humanos na atualidade. Então, são duas obras literárias,
mas com uma forte característica de pesquisa e de documento, né? Então, que eu acho que marca ainda a literatura sobre ditadura no Brasil. Quem desafia um pouco isso, por exemplo, é a queridíssima e maravilhosa Maria Valéria Rezende, como você estava falando. Então, em outros cantos, ela traz essa perspectiva da ditadura vivida, uma experiência no interior de uma cidade do Nordeste brasileiro, né? E aí ela usa em outros cantos essa atmosfera, porque algumas pessoas dizem isso. Você acredita, Tiaguinho? Algumas pessoas chegam a dizer isso. Eu já fui para congresso para escutar a gente dizendo, mas não teve ditadura em toda parte do Brasil, não. Ô, minha gente, pare de dizer isso. É óbvio que a ditadura afetou todas as partes do Brasil. É óbvio que a ditadura afetou as mais diferentes existências. Só que isso se deu em diferentes graus. E a pessoa não precisava saber, né? Isso aqui é uma perspectiva ditatorial. Isso aqui é parte do sistema autoritário, né? Isso não precisa ser dito. Isso simplesmente é colocado em prática e é reproduzido, que eu acho que é um pouco que você estava falando sobre o que traz a experiência da tua mãe, né? Que dizer, eu lembro que era dessa forma, eu lembro que diziam isso, né? Quando você diz assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, você já impede qualquer tipo de manifestação contrária ao que está sendo ordenado. Então, não há nada mais autoritário, né? E a forma como a gente lida, porque eu acho que isso aparece de uma maneira muito forte, por exemplo, em Sambra. Então, a postura do pai, né? Como ele apresenta o silêncio do pai, aquele silêncio que não precisa justificar nada, né? Aquele silêncio que guarda ali, né, todas as suas questões, que não coloca em discussão, que não está querendo nenhum tipo de acordo, que não está querendo nenhum tipo de entendimento. Até que ponto a gente também não pode ler isso como uma perspectiva, né, de um afastamento, sem preocupações ali com aquele coletivo, que no caso é a família. E aí, na perspectiva de Sambra, que eu estou bem de acordo, né, não existe neutralidade. Se você se considera neutro, você está apoiando o governo ditatorial. E ele traz isso. Então, Sambra, por um lado, nessa perspectiva dos acontecimentos mínimos, né, nessa perspectiva da relação familiar, como a ditadura se dava ali, no interior das famílias, na educação dos filhos, no dia a dia na escola. Por que tinha determinados pontos que eu não podia falar na escola? Por que tinha temas que eu não podia abrir a boca para falar? Comunismo, não podemos falar sobre isso. Né? Então, assim, como a ditadura estava presente no cotidiano de diferentes formas. E aí, quando Maria Valéria traz isso para o interior, traz isso para uma vivência de pessoas que podem não ser letradas, pessoas que podem não ter um conhecimento mais amplo, mas que, ao mesmo tempo, na obra de Maria Valéria Rezende, no final da obra, você percebe que elas entendem tudo, que elas sabiam completamente o que estava acontecendo, né? Então, ela traz também esse poder de agência e essa noção, né? Assim, estão entendendo a partir do lugar deles, geográfico, a partir da classe social, a partir das particularidades culturais, mas eles estão entendendo, entenderam e vivenciaram a ditadura. E é importante que a gente também conte a história a partir desse lugar. Isso me parece muito forte na obra de Maria Valéria, além do tratamento que ela dá à linguagem, que é uma das coisas mais lindas. Eu lembro que eu li com tanto gosto Outros Cantos, né? Uma obra que eu tenho um carinho muito grande. Ô, Thaís, já que você falou agora de Maria Valéria Rezende, né, Adriana Lisboa, mas não somente nessas duas mulheres, na obra dessas duas mulheres, mas nas outras obras também, existe alguma particularidade em relação à mulher? Tipo, quais são as particularidades da mulher nesse contexto de autoritarismo, nesse contexto ditatorial? Tem um quantitativo grande de mulheres. Que bom, né? Mulheres escrevendo sobre ditadura no Brasil, no Chile, na Argentina, em outras partes da América Hispânica, né? Então, na outra
como chama? No outro programa, eu falei sobre Julio Alvarez, da República Dominicana. Tem uma obra de Gioconda Belli, da Nicarágua, né? Que é uma obra muito conhecida também, La Mujer Habitada, que ela relaciona o passado colonial com a ditadura, né, em Fáguas, que é um local fictício, mas remete à Nicarágua. E aqui no Brasil tem um monte de mulher falando sobre ditadura. Algumas mais preocupadas com o tema mais amplo, né? E outras que vão para questões mais fortes de gênero, que trazem nas obras questões mais fortes de gênero, né? Então, assim, para citar algumas, eu já falei Maria Valéria Rezende, Adriana Lisboa, Maria Pila, tem Paloma Vidal, que já é da segunda geração também, filha de argentinos. Aí tem Beatriz Leal, com Mulheres que Mordem, que é um livro muito interessante, mas que fala mais da ditadura argentina do que da ditadura brasileira, mas eu gosto muito da proposta narrativa dela, que traz um romance com carta, com diferentes sobreposições de tempo, diferentes perspectivas de construção da narrativa, gosto bastante. E tem na Argentina um monte, né? Então tem Marta Dillon, tem Laura Alcoa, tem no Chile Nona Fernandes, uma série de autoras, né, que a gente poderia citar. Quais são os pontos que eu acho relevante quando a gente pensa a mulher e ditadura? Um dos pontos principais é o tipo de perseguição específica que as mulheres passaram por ser mulher, né? Então, a perseguição de gênero e o tipo de violência de gênero. Então, as mulheres foram vítimas de ditadura, não apenas aquelas que eram militantes, mas as que tinham relações com os militantes, né? Então, mães, avós, filhas, namoradas, esposas foram presas por ter esse contato com os militantes, né? E foram torturadas. De maneira geral, tem uma Elizabeth Gelling, né, vai dizer, todo tipo de relato que se tem de tortura ao corpo feminino tem características de violência de gênero, né? Tem características de violência sexual. É muito difícil não ter essa presença de uma maneira muito forte também de afetar a mulher em diferentes questões. Se culpabilizava também as mulheres pelo mau caminho dos filhos, dos maridos. Então, também era uma responsabilidade das mulheres educar e controlar esses maridos, esses filhos, esses irmãos, para que eles não fossem pelo caminho da resistência, né, pelo caminho da resistência à ditadura. E algumas autoras, como Adriana Lisboa e Nona Fernandes, vão trazer essa perspectiva. Nona Fernandes, em La Dimensão Desconhecida, ela traz a questão do corpo feminino sendo explorado pela ditadura a partir dos mecanismos periodísticos, jornalísticos, né? Então, como a mídia também está ali responsável por um tipo de imaginário que se cria da militância e também da mulher. Então, ela relata, né, que um tipo de assassinato que houve, na obra dela aparece, né, então a polícia chega, metralha a casa, mata os militantes que estavam presentes nessa casa, e entre os militantes há uma mulher. E aí, depois de matar a mulher alvejada de tiros, né, eles tiram a roupa dessa militante para ser fotografada pelos jornalistas. Então, ela diz, eu era criança, né? Então, a narradora, quem conta a história, ela diz, por que hoje, décadas depois, eu continuo lembrando do corpo da militante sem roupa, fotografado? Quem é responsável por isso? Quem colocou isso na minha memória? Né? Então, esse tipo, há uma responsabilidade aí. Né? Como é que a mídia continua retratando a mulher dessa forma? Por que os militares queriam despir a mulher para ser retratada dessa forma? Então, ela traz isso de uma maneira muito, muito forte também. E, no caso de Adriana Lisboa, ela vai falar sobre como o mecanismo de tortura está pensado para o corpo feminino
e ela relata, né, o tipo de tortura a que as mulheres estavam submetidas na época. E é muito forte. E eu lembro que eu trago para a tese algumas relações também com os depoimentos de militantes, de mulheres que foram presas e torturadas na época da ditadura aqui no Brasil, que está disponível, qualquer pessoa pode ter acesso na Comissão Nacional da Verdade. E, e como os relatos, né, são próximos, né, no sentido de o corpo da mulher é um corpo que sangra, o corpo da mulher é um corpo que gera a vida, né? Então, isso também traz particularidades para as vivências das mulheres na época da ditadura. Isso aparece em Lisboa, isso aparece em Brusone. Então, era a mãe dele que poderia ter estado grávida, né? Isso aparece em Seemann, quando a mãe dele descobre que está grávida e a militância pede para ela abortar. Então, essa ideia do aborto obrigatório, que era algumas vezes solicitado, né, pela militância. Então, seja do lado da militância, seja do lado dos militares, a mulher estava passando por questões de violência, né? Violência porque não se respeitava a autonomia da mulher sobre o próprio corpo, e violência nas sessões de tortura, na prisão e tudo isso. E como isso ainda é um traço marcante, né, da nossa experiência, da nossa sociedade. Eu estou te escutando, estou te ouvindo e lembrando do caso de Mariana Ferrer, né, que agora, recentemente, passou por uma sessão no judicial, né, e simplesmente ela, do ponto de vista simbólico, ela sofre um novo estupro. São três homens escutando ali a fala de um advogado de defesa e simplesmente ninguém diz que aquela fala, que aquele discurso desrespeita direitos, né? Que ele não deveria ser feito. Ela é humilhada, é colocada, ela é responsabilizada pela violência que ela sofreu, que é uma coisa que aparece no que você disse agora, né? Tipo, a mulher ser responsabilizada por conter o filho, o marido, o outro, de um modo geral, né? Como se ela tivesse uma responsabilidade estendida, não somente por si, mas pelo coletivo, né? E aí Mariana Ferrer, ela é colocada nesse lugar, né? Ela não é responsável somente por si, ela é responsável pelos outros, pelo ato de outras pessoas, inclusive o ato da pessoa que a estuprou. Essa lógica tem um livro que eu adoro, eu acho que é um livro muito especial. Eu comecei ontem minha aula de literatura contemporânea com essas duas autoras. Mais uma vez, Poemas da Recordação, né, de Conceição Evaristo, né? A noite não adormece nos olhos das mulheres, né? Esse sentido que a gente tem que estar sempre alerta. A gente não tem descanso. Ser mulher no mundo é não ter descanso. A gente precisa estar sempre alerta, porque é uma nova violência a qualquer momento. Uma nova velha violência a qualquer momento. E o outro livro, a outra autora que eu citei ontem foi Luísa Romão, com Sangria, que é um livro de poemas bilíngue em português e espanhol, e ela vai narrar toda a história do Brasil, da colonização aos nossos dias, a partir da perspectiva da mulher. E aí o estupro está tão presente nesse livro, assim, como o estupro é constituinte da nossa história. Então, se a gente pensar nos três grandes traumas da nossa coletividade, como eu estava falando antes, né? Então, a colonização, a chegada dos europeus, estupro, né? Estupro das indígenas. O processo de escravização dos afrodescendentes, o estupro das mulheres negras. A ditadura, o estupro das mulheres, né? Sejam elas militantes ou sejam as que foram detidas porque nem sabiam porque estavam ali. Então, há uma presença muito forte do estupro, né, dessa violência e como ele tá relacionado a toda a lógica do autoritarismo, da imposição, né, da subjugação do outro. Então, é muito triste para a nossa sociedade, e aí não é só para a mulher, né? É para toda a sociedade, para homens e mulheres, para pessoas não binárias, para todos nós que estamos aqui nesse presente. É muito triste ver a legalização da impunidade, né? Então é muito, muito revoltante a ideia
do estupro culposo, né, porque é a justiça buscando meios legais de dizer que o estuprador é inocente. Né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque quando há legalidade no absurdo, a gente vive questões como essa, a gente vive questões como a ditadura, a gente vive questões como a escravização, a colonização, tudo isso era legal, né? Tudo isso tinha aí uma justificativa jurídica, vamos dizer assim. E o que aconteceu nesse caso específico que você citou, Tiago, é revoltante, é revoltante. Mais uma vez, nem perdão, nem esquecimento. Né? A gente precisa exigir punição, é preciso que se faça justiça. Né? A Mariana, é Mariana, ou é Mari? Mariana, acho que é Mariana Mariana Ferrer. porque Mariana eu vi Ferrer. de Mari, né? Mas é Mariana o É. nome dela mesmo, né? Uhum. Ô, Thaís, essa experiência de violência e como essa violência se repete, né? É uma coisa que muda, mas ao mesmo tempo mantém certas características. É como se fosse uma coisa que está sempre e nunca mudando, né? Reaparecendo e permanentemente atravessando a nossa experiência enquanto latino-americanos, enquanto brasileiros, né? E e infelizmente isso é muito doloroso, assim, é muito difícil falar disso é difícil, mas necessário. E aí a gente está se aproximando do fim, né? Chegando ao final dessa conversa, e eu queria saber se você quer colocar alguma outra coisa, se tem algum outra, sei lá, outra informação que você acha que deve ser compartilhada agora no final. Não penso em nada específico, né, nesse momento. Eu acho que a gente conseguiu falar de muitas características, né, da literatura chilena, argentina e brasileira. Fico feliz com isso. Tem algumas aproximações e algumas particularidades, eu acho que deu para perceber, né? A questão sanguínea, né? Esse parentesco na autoria dos romances argentinos é muito mais forte do que no Chile, por exemplo. No Chile vai ter uma perspectiva mais da geração de crianças que vivenciaram aquilo, que vivenciaram os anos da ditadura, ou que querem ressignificar isso. Não deu para a gente conversar, mas é muito forte no Chile também uma ideia de OVNIs, ETs e sobrenatural. Para pensar essa experiência. É muito curioso isso, porque Tiaguinho, assim, como durante a ditadura chilena de Pinochet, por exemplo, isso é uma questão verídica, e tem um livro de Álvaro Bissama que trabalha com isso. Existia um vidente que disse que via Nossa Senhora, e isso foi utilizado pelo discurso ditatorial, né? Assim, os milagres que estão acontecendo no Chile, né? Uma terra abençoada. E então existia esse vidente, então essa ideia do sobrenatural está bem forte, por um lado, e por outro lado, como explicar o desaparecimento de pessoas? Como explicar que uma pessoa estava aqui e no outro dia não está mais? Então essa pessoa possivelmente foi abduzida, né? Então OVNIs passaram por aqui e levaram essa pessoa. Então, isso aparece também. Então, tem uma literatura chilena, inclusive Nona Fernandes, em outras obras, na primeira obra dela, Mapocho, ela narra a partir da morte, né? Então, há uma narrativa de uma voz já morta. Um corpo que está passando pelo Mapocho, que é o rio que corta Santiago, e aí esse corpo vai narrando as questões da ditadura. E é muito interessante ver essa característica também, né, de os corpos assassinados falam, e eles vão continuar falando, e é necessário que a gente escute essas vozes. E aí já tem outro, Zúñiga, outro autor, né, vai trabalhar com Camachaca, né, com essa ideia de uma névoa. Então, há uma névoa na Atacama que também guarda esses corpos que foram jogados no deserto, né? Então, tem toda uma literatura chilena muito interessante nessa perspectiva do nebuloso,
do obscuro, de tentar entender essas tramas da ditadura a partir dessa ideia do que está ainda na escuridão, do que é fantasmagórico, do que tem um caráter sobrenatural. E no caso do Brasil, ainda é muito forte essa perspectiva mais documental, né, desses autores que traz mais uma questão de um relato mais próximo à referência e a documentos verificáveis, mas também já tem outros autores que estão indo mais para uma experimentação e para outras possibilidades. E uma parte muito forte vem desses filhos, né, desses filhos dos imigrantes, né, dos militantes e das pessoas que saíram no exílio, né, argentinos, uruguaios, então Miguel de Castillo, Paloma Vidal, Julian Fuchs, né, que são filhos do exílio. E aí já seria outra coisa muito interessante para estudar. Eu estou dizendo a um monte de gente, faz um trabalho sobre isso, esse tema é muito legal, esse tema é muito interessante. Até agora não fizeram, espero que não sobre para mim fazer futuramente. Eu sei, viu, Thaís? Eu sei outras coisas que a gente pode conversar ainda sobre esse tema, né? Embora seja bem difícil e eu preciso marcar, assim que eu estou me sentindo fisicamente cansado, que é uma coisa muito curiosa. Eu não tinha sentido isso ainda em nenhum dos outros episódios, né, que a gente gravou, e eu acho que tem a ver com tá relacionado com essas discussões, né? São discussões muito pesadas, necessárias, importantíssimas e muito pesadas. Eu acho, inclusive, que a gente deve ter mais um episódio, né? Inclusive, eu acho que a gente deveria fazer uma enquete. A gente deveria fazer uma enquete, porque tem uma outra coisa no trabalho de Thaís que ela falou muito pouco, que é as viagens pelos lugares de memória que ela fez aqui na América Latina, né? Então ela foi para a Argentina e visitou o Museu da Memória em Rosário, visitou lugares muito importantes para a manutenção dessa memória, desse passado traumático, né? Para que a gente continue lembrando, para que a gente continue sabendo como nossos antepassados, como as pessoas que vieram antes de nós foram tratadas e como o nosso passado continua sendo perpassado, atravessado por tudo isso, né? Então, eu acho sim, Thaís, que a gente deveria continuar conversando sobre isso, dessa vez agora falando sobre lugares de memória. Não deu tempo de chegar em lugares de memória, né? Não, a gente poderia falar dias e dias, mas é bom que você está vivendo agora no corpo o que eu vivi durante todos esses anos de estudo de ditadura, porque é muito desgastante. Chegou um momento que eu disse, meu Deus, eu preciso dormir, e consome de uma forma muito forte, né? São narrativas muito pesadas. Eu não cheguei aqui, por exemplo, a falar de uma narrativa argentina bem polêmica de Liliana Ecker. A mulher torturada se casa com o torturador. É bem forte. Mas não foi meu objeto de análise, mas eu cheguei a ler durante o processo. Sobre os espaços da recordação, né, e pensando aí nessa perspectiva macro, né, então a gente estava falando sobre políticas da memória, então eu falei sobre várias questões que podem nos fazer recordar, e a literatura é um objeto da recordação, o monumento na rua é um objeto de recordação, uma música é um objeto de recordação, né? Então tem vários mecanismos dessa cultura da memória, né? Ou memória cultural, né? Que a gente pode pensar. E um dos que eu trabalhei durante a tese foram os locais, né? Os locais físicos. Então, pensar em locais, espaços que foram lugares do trauma ou que são lugares de memória, que não necessariamente viveram o trauma, mas que hoje se constituem como um espaço de memória. E aí a gente pode pensar em fazer um outro episódio, seja agora ou seja em outro momento do podcast, pensando aí nos diferentes espaços que eu visitei na Argentina, no Chile e aqui no Brasil. Eu acho a ideia muito boa. Eu acho que a gente precisa fazer isso e discutir isso também, né? Inclusive para que outras pessoas possam acessar esses lugares, saber onde eles ficam, que circulem também por esses lugares.
E eu acho que é isso, né? A gente está chegando ao final de mais um episódio. Eu queria agradecer a todo mundo que nos ouviu. Muito obrigado. Thaís, muito obrigado por todas as informações que você compartilhou com a gente. Muito, muito obrigado. Miloca, muito obrigado. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Agradeço demais. Espero que tenha sido positivo e produtiva as reflexões. E vocês podem escrever, falar com a gente, né? Mandar colocações, como acharem melhor também, para a gente continuar a conversa nos outros espaços, né? Nas redes do Tramando. Um cheiro e até o próximo episódio. Tramando. 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 Tramando.